No ano de 2034, a Terra é atacada por uma raça alienígena do sistema Alpha Centauri que causa danos tremendos. Embora nunca tenham sido vistos fisicamente até o ano de 2050, cúpulas de escudo de força são construídos sobre as cidades para protegê-las de ataques constantes. A democracia foi completamente perdida para uma liderança global baseada em militares totalitários. Quando era criança, o Spencer gostava de construir foguetes, esperando um dia poder explorar o espaço. No entanto, quando a guerra contra os alienígenas assumiu as propriedades do governo, ele perdeu o pai. As viagens espaciais foram canceladas e o Spencer se tornou um designer de armas. O ano agora é 2079. O Spencer estava casado e feliz com a Maya, que é o amor da sua vida. Certa manhã, eles estavam assistindo ao noticiário e descobriram que, após perder uma importante colônia, o chanceler estava visitando a sua região para uma reunião secreta com cientistas do governo. Também se fala de um grande incêndio que devastou Sutton Woods, e ninguém sabe a causa. Depois disso, a Maya sai para trabalhar no hospital de veteranos, que estava sempre acima da sua capacidade por conta da guerra. O Spencer vai até o prédio que pertence ao The Project, especializado em pesquisas de armas. Lá o Spencer se encontra com seu amigo Nelson e eles discutem o próximo encontro com o chanceler e a viagem de acampamento do Spencer para Sutton Woods no último fim de semana antes desse incêndio acontecer. Eles também percebem que há mais segurança do que o normal por conta da visita do chanceler. Quando eles vão verificar a última arma, que é uma bomba quase tão grande quanto um prédio, eles são interrompidos pelo Major Hathaway, que trabalha para a segurança e administração da Terra, ou a sigla ESA. Quando o Spencer aperta a mão dele, o Hathaway de repente revela uma arma na sua manga que acerta o Spencer, deixando ele se contorcendo no chão. O Nelson tenta ajudá-lo, mas os guardas o empurram enquanto o Spencer é levado em uma maca. Ao sair do prédio, o Spencer continua tendo visões que misturam todas as suas memórias em uma montagem delirante que não faz muito sentido. Então ele desmaia. Ele acorda momentos depois e se encontra amarrado a uma cadeira em uma sala misteriosa. Ainda se sentindo tonto, enquanto algumas pessoas assistem de uma janela, o Hathaway entra e começa a falar sobre a vida do Spencer como se ele fosse um cara diferente daquele sentado ali. E alguns guardas começam a passar algumas ferramentas estranhas. O Hathaway exibe algumas imagens em uma tela e explica que, 3 dias atrás, a sua equipe interceptou o mensageiro da Century Intelligence e descobriu um plano para se infiltrar na sociedade da Terra. Eles usariam ciborgues genéticos humanoides que roubariam as memórias e o DNA das pessoas reais e substituiriam suas vidas diárias. Mas eles nunca saberiam o que realmente são. Esse mensageiro alienígena também tinha uma lista de alvos e o nome do Spencer estava nela, o que implica que o homem amarrado à cadeira agora não é o verdadeiro Spencer, mas sim um ciborgue. O verdadeiro Spencer provavelmente estava morto agora, e esse ciborgue foi enviado para matar o chanceler na próxima reunião. O Spencer nega tudo isso, ele jura que ele é o verdadeiro, mas para provar o seu ponto, o Hathaway reproduz uma gravação de outro ciborgue que eles pegaram. Mesmo enquanto estava ferido por informações, o homem ainda acredita que era um humano de verdade e continuou falando sobre sua família até o fim. A gravação também mostrou como uma máquina removeu seu coração, e dentro eles encontraram uma bomba Centauri, que só podia ser acionada por uma palavra ou evento específico. O Spencer percebe que eles estão prestes a fazer isso com ele também, e ele percebe o Nelson na janela. Então ele tenta implorar por sua ajuda, mas o Nelson acredita na história e o ignora. O Hathaway diz à sua equipe para preparar a máquina, e de repente o Spencer começa a agir como um robô, dizendo que é leal ao Centauri. O Hathaway sabe que ele estava agindo, mas ainda assim continua com os guardas para buscá-lo, e ele usa sua distração para pegar uma ferramenta da bandeja médica, permitindo atacar os homens e receber uma arma. O Spencer mantém um guarda como escudo e refém, mas o Hathaway atira de qualquer maneira. Então o Spencer cai no chão e escapa pelo túnel de evacuação na parede. Quando os alarmes começam a ecoar por todo o edifício, o Spencer encontra as escadas e corre por elas. Ele tropeça e cai contra um monte de barris. Se sentindo tonto e com dor, o Spencer ouviu uma voz se aproximando e ele tenta se esconder no canto enquanto espera o elevador chegar. Infelizmente, quando o elevador finalmente chega, as portas se abrem e revelam ainda mais guardas que estão prestes a atirar nele. Então Spencer imediatamente atira primeiro para matar todos eles. Ele entra no elevador e ele fica arrasado ao descobrir que o Nelson estava lá dentro e ele atirou no seu melhor amigo por engano.
O Spencer se agarra ao seu amigo em desespero, mas não há nada que ele pudesse fazer agora. E como Hathaway estava vindo com mais guardas, o Spencer escapa mais uma vez por um túnel de evacuação. Isso ajuda ele finalmente a sair do prédio e entra em um corredor escuro, onde ele tenta ligar para Maya. Ela soube que ele foi preso por traição, mas o Spencer diz a ela que é mentira e que eles precisam da ajuda dela. Ele quer ir ao hospital para obter seu arquivo médico para fazer um estudo comparativo. Assim ele pode provar que esse corpo é o mesmo que o antigo e não um ciborgue. No entanto, a Maya diz pra ele não vir porque ele vai colocar o hospital em perigo e ela desliga. Depois disso, Spencer continua correndo, mas começa a se sentir mal quando as memórias continuam enlouquecendo na sua mente. Quando ele cai no chão, ele percebe um bando de guardas vindo atrás dele, mas depois de piscar algumas vezes e acalmar a sua mente, ele percebe que estava tendo uma visão. Então o Spencer termina de correr os últimos quilômetros do corredor para sair das instalações subterrâneas, onde descobre que ele está em uma área destruída pela guerra fora da cidade. Os carros voadores da ESA estão patrulhando a área para encontrá-lo. O Spencer corre o mais rápido que pode enquanto desvia dos feixes de luz. Nem sequer tem uma varredura da bomba do Spencer, e o chanceler vai chegar em breve. O Hathaway explica que a nanotecnologia Centauri escapa da detectação padrão e eles não podem atirar nela porque ela ainda vai explodir. Então eles podem apenas esperar e ficar de olho no Spencer até que ele cometa algum erro. De volta ao Spencer, ele consegue se esconder dos carros, entrando em um bairro pobre cheio de pessoas cujas vidas foram por água abaixo por conta da guerra. O que o Spencer não sabe é que o governo tem rastreadores em todos os lugares e logo detectam a sua localização graças ao SIM Code que todo cidadão tem dentro do corpo. Eventualmente, ele encontra um prédio abandonado e ignora uma garota que diz que ele não deveria estar lá enquanto ele quebra uma janela para entrar sorrateiramente. Depois de evitar algumas pessoas obscuras, ele entra em uma sala e corre para o banheiro, onde ele abre um armário e se assusta com a queda de uma escova de dentes. Então ele percebe que há sangue na sua mão, e o Spencer quer acreditar que ele é real. Nesse momento, os carros da ESA aparecem no bairro e todos começam a correr para se esconder, enquanto os guardas tomam conta das ruas, perguntando a qualquer um se viram o Spencer enquanto mostram a sua foto. O Spencer vê tudo isso pela janela. Ele percebeu a chegada do Hathaway e seus homens, que instalaram uma máquina especial para escanear o prédio que lhes permite encontrar a sua localização. Os guardas invadem o prédio e o Spencer imediatamente começa a fugir, subindo as escadas mais rápido que pode, enquanto eles perseguem pelos corredores escuros. Por fim, o Spencer dá uma guinada e se esconde dentro de outra sala, mas quando os outros guardas estão prestes a pegá-lo, um grupo diferente de pessoas chega primeiro e ele cobre a sua cabeça com um saco antes de levá-lo embora. No momento em que os guardas chegam à sala, o Spencer se foi e eles encontraram apenas a garotinha, então eles saem para procurar em um prédio diferente. As pessoas misteriosas levam o Spencer para outra área e o trancam enquanto discutem sobre o que fazer com ele, se perguntando se podem receber uma recompensa por entregá-lo. O líder Cale decide que é muito perigoso. Isso leva o Spencer para uma fronteira do domo com a intenção de entregá-lo à patrulha da fronteira. O Spencer tenta comprar ele com dinheiro e rações de comida, mas o Cale responde apontando sua arma para ele. Então Spencer faz uma oferta de remédio. Como o Cale ainda estava escondido, o Spencer dá ele o código do sistema da sua esposa para o Cale usar o seu computador e confirma que ele tem acesso ao remédio. O Spencer jura que a Maya dará a ele qualquer coisa para ter seu marido de volta, e o Cale aceita o acordo. Enquanto isso, no hospital, o Hathaway estava interrogando a Maya e conta a ela sobre a morte do Nelson. No entanto, a Maya se recusa a acreditar que não saberia que seu marido é uma cópia e diz a ele que não ouviu falar do Spencer. De volta ao antigo bairro, o Cale leva o Spencer para o hospital pobre, onde o médico remove o SIM Code das costas do Spencer. É um procedimento rápido e logo o Spencer está pronto para partir, mas seu pouco tempo lá permite que ele veja quanto o Cale se aproxima com seu povo. Antes de partirem, o Spencer decide manter o seu SIM Code em vez de deixar o médico destruí-lo. Depois disso, o Spencer e o Cale saem por um túnel especial e encontram um grupo sombrio de pessoas olhando para eles com desconfiança. O Cale fala com eles e faz com que eles saiam em paz dali, mas então ele aponta sua arma para o Spencer, exigindo saber o que ele estava escondendo. O Spencer fala pro Cale que ele não deveria confiar nessas pessoas porque, se estivessem dizendo a verdade, não teriam saído em paz dali.
Nesse momento, o grupo volta com armas e joga uma barra de metal no Kale, afastando o Spencer. Eles tentam ir atrás do Spencer em seguida, mas o Kale reage rapidamente e começa a lutar contra eles, mostrando grande habilidade de batalha. Enquanto o Kale nocauteia os primeiros homens, o Spencer ajuda o melhor que pode, acertando qualquer objeto que encontra por perto. Mas logo ele e o Kale estão sendo segurados pelo pescoço. Felizmente o Kale consegue alcançar a sua arma e atira no cara, segurando o Kale. Então ele pega o seu próprio captor, que encerra a luta para sempre. Para evitar outro problema como esse, o Spencer confessa que é procurado porque acham que ele é um ciborgue com uma bomba dentro dele, mas o Kale apenas dá risada. A dupla continua andando e caminham por um aqueduto que os leva para fora do prédio do hospital. Há hologramas com sinais de procurado do Spencer por todo lugar, então ele esconde o rosto com um moletom e óculos de sol antes de cruzarem a barreira da cidade. Os scanners não detectam devido à falta do SIM code, mas o Spencer ainda se sente extremamente paranoico e pensa que todos estão observando ele. Ele tenta fugir, mas de repente a sua mente começa a surtar com um monte de memórias, e isso o faz desmaiar. O Kale rapidamente resgata o Spencer e o esconde em um beco, onde ele acorda e expressa sua culpa por ter matado o Nelson. Naquele momento Hathaway aparece com seus homens, então o Spencer pega a arma do Kale e se mistura à multidão até esbarrar no Hathaway. Por sorte, o Major não o reconhece e ele sai com seus homens em outra direção quando eles recebem um alerta do SIM code do Spencer. Acontece que o Spencer deixou o SIM code dentro do bolso do Hathaway e, enquanto a ESA vai atrás desse sinal, o Spencer e o Kale se esgueiram com segurança para entrar no hospital por uma área abandonada. Infelizmente, a porta dessa sala estava trancada e não abre. Não importa o quanto eles puxem, eles decidem usar uma barra de metal para parar os ventiladores de teto e em seguida sobem pelos buracos e precisam ter muito cuidado para evitar os feixes de luz. Quando as ambulâncias voadoras passam para trazer pacientes, eles se aproveitam disso, roubando alguns equipamentos da ambulância. E agora o Kale finge ser um médico enquanto Spencer é seu paciente em uma maca. Isso permite que ele caminhe pelos corredores do hospital sem problemas. Embora a imagem desejada do Spencer também esteja aqui, ao ver a Maya, ele precisa se conter para não falar com ela para evitar a tensão. Do lado de fora, a ESA ainda estava em perseguição selvagem até que o Hathaway finalmente checa o seu bolso e encontra o SIM code de Spencer. Ele imediatamente chama todos os seus homens de volta e após repreendê-los, os envia para revistar o hospital. De volta ao Spencer, ele usa algumas das luvas que roubaram para abrir as portas com as impressões digitais deixadas no látex, obtendo acesso à sala dos remédios. O Kale imediatamente começa a encher a sua bolsa com o máximo de remédios que pode, e ele se sente tão grato que ele dá ao Spencer a sua arma. Depois que o Spencer sai da sala e usa outra luva, ele consegue acesso ao escritório da sua esposa, onde ele recupera um disco com todos os seus antigos estudos. No processo, ele acidentalmente ativa a tela da mesa e vê uma gravação de quando estava fingindo ser um robô para o Hathaway, o que faz ele se perguntar o que realmente é real. Então o Spencer se esgueira até o banheiro para encurralar o Dr. Carone, um amigo da Maya. O Carone não sabe onde a Maya estava, explicando que ela saiu com a ESA 30 minutos atrás. Não tendo outra escolha, o Spencer faz o Carone levá-lo para uma sala com scanners, e depois que ele quebra o botão de alarme, eles conectam o disco com os estudos antigos para iniciar a comparação. O Spencer se deita na mesa do scanner e usa um espelho para olhar para a tela, onde seu antigo escaneamento aparece muito perto do atual. No entanto, o Carone ainda está com seu comunicador pessoal e envia os guardas, que imediatamente começam a se dirigir para lá. Quando uma enfermeira acidentalmente entra na sala, o Carone manda ela embora com um gesto silencioso e ela corre pelo corredor onde esbarra no Kale. Como ela pensa que ele é um médico, ela o avisa que o homem procurado do noticiário estava aqui antes de correr para avisar a ESA. Na sala do scanner, a máquina interrompe o procedimento quando atinge o coração do Spencer, porque detectou um problema e precisa ser recalibrado. Naquele momento, o Kale entra e avisa o Spencer para correr antes que os dois guardas entrem na sala. Outra luta começa, e o Kale consegue nocautear rapidamente um guarda. Mas o Spencer não é rápido o suficiente, e o outro guarda pega um bisturi que usa para esfaquear o Kale. O Spencer interrompe isso nocauteando o cara antes de correr pro Kale, pegando um pouco de gás para cuidar do seu ferimento. Agora o Kale pode pegar a sua bolsa de remédios de novo e escapar para ajudar o seu povo. Naquele momento Hathaway e seus homens finalmente chegam àquele andar, e o Spencer tem que fugir. Ele pega um atalho, removendo uma grade e caindo no andar inferior.
Há guardas aqui também, então ele corre atrás dos funcionários do hospital. Assim, os guardas não podem abrir fogo. O Spencer consegue escapar pela mesma sala por onde veio, e enquanto os guardas estão ocupados vasculhando a área, o Hathaway encontra a varredura interrompida e acha esse erro muito interessante. Momentos depois, o Spencer chega à estação, onde ele escuta a notícia de que a visita do chanceler foi cancelada e ele nunca veio para a cidade. Aparentemente, os bombeiros ainda estão trabalhando no incêndio em Sutton Woods, tendo apagado 90% dele. Isso lembra o Spencer dele contando ao Nelson sobre sua viagem de acampamento. Lá, ele felizmente perdeu o incêndio, então ele encontra um lugar para se esconder e liga para Maya de novo. Mas ela não pode falar porque estava sendo observada. O Spencer diz a ela para ir ao local onde eles se conheceram e desliga. Algum tempo depois, a Maya aparece em Sutton Woods, entrando pela porta da frente porque foi arruinada pelo incêndio. O Spencer rapidamente a encontra e explica que uma nave alienígena pousou aqui, o que causou o incêndio. No entanto, a viagem de acampamento foi antes disso, o que significa que os aliens nunca chegaram até eles. Se eles encontrarem a nave, poderão provar a sua inocência. A Maya não consegue conter o choro e finalmente confessa que não acredita na ESA. Então, o casal finalmente se reencontra com um abraço adequado. De repente, um monte de luzes se acendem ao redor deles, significando que a ESA estava aqui. O casal começa a fugir pela floresta enquanto os guardas os perseguem. Depois de ver apenas árvores, eles finalmente encontram uma nave. O casal começa empurrando todos os galhos caídos para ter acesso ao cockpit, e nesse momento a ESA chega. O Hathaway admite que estava errado e quer que o Spencer vá com ele, dizendo que não quer ver o que tem dentro da nave, mas o Spencer não escuta e abre a cabine de qualquer maneira. Para sua surpresa, dentro da cabine, ele encontra o corpo original da Maya, que os alienígenas mataram para substituir ela. A outra Maya fica perturbada ao saber que ela é um ciborgue e dá um passo para trás, enquanto Hathaway explica que o Spencer era apenas uma isca e a Maya era o verdadeiro objetivo de toda essa missão. Quando o Hathaway a chama de coisa, a Maya tenta fugir, mas o Hathaway imediatamente atira e a mata. Enquanto os guardas recuperam o corpo real, o Spencer, devastado, agarra o ciborgue sem entender como ele pode ter perdido o fato de que ela não era real. Os guardas tentam afastá-lo dele, mas o Spencer revida e o Hathaway permite que ele tenha o seu momento. De repente os guardas fazem outra descoberta. Há um segundo casulo alienígena ali, e lá dentro eles encontram o corpo real do Spencer. Ele também é um ciborgue, e esse foi o gatilho para a bomba do Spencer. Seus olhos ficam pretos e a sua bomba explode, destruindo a floresta e matando todos na área. Algum tempo depois, o Kale estava no hospital ajudando a todos com remédio. O noticiário anuncia o incidente na floresta e fala sobre as vítimas, apresentando o Spencer como um homem patriota que trabalhou duro na sua pesquisa para vencer a guerra, mas também menciona que ele era um homem procurado. E isso deixa o Kale se perguntando se ele de fato conheceu o verdadeiro Spencer ou não.